Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aqui essa rodada de quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. Separei para vocês 10 jogos nessa rodada e no final do vídeo vai ter bilhete pronto e bilhete de alavancagem. Antes de mais nada aí já vai deixando seu like aqui nesse vídeo que é muito importante, tá? Vai ajudar bastante aí no meu trabalho aqui no YouTube e também pro YouTube entender que esse conteúdo tá sendo útil e entregar para mais pessoas, tá galera? Então vamos tentar bater aí pelo menos 500 likes nesse vídeo e conto com a ajuda de vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho que tem do lado ali para receber notificação de todo vídeo que eu postar aqui e deixa também seu comentário que é importante, tá galera? Elogio, crítica, sugestão, o que tá achando aí dos palpites, dos bilhetes, comentário aí ajuda eu melhorar cada vez mais o canal Bet Green para vocês. E vamos lá dar uma olhada nessa grade de jogos da quinta-feira, galera. A gente vai ter aqui Campeonato da Arábia Saudita, né, o Sauditão. Vamos ter aqui Liga Europa, fase da Liga, Liga da Conferência, né, que é a Conference League, fase da Liga, e Brasileirão Série A. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é o jogo que acontece, né, começa aí 2h30 da tarde. A gente vai ter aqui o Sauditão, né, o Campeonato da Arábia Saudita, primeira divisão. Vamos ver se a internet aqui ajuda, galera, que a internet, vocês sabem, né, eu tô viajando aqui, a internet tá uma luta. Mas vamos lá, a gente vai ter aqui o Al Qadsiya jogando em casa contra o Al Khulud. Esse jogo que acontece 2h30 da tarde, jogo válido pela rodada 8, né? A gente vai ver aí que o Al Qadsiya, quarto colocado com 14 pontos, né? 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Não tinha perdido ainda, acabou perdendo na última rodada aí pro Al Tawon. Mas agora a equipe jogando em casa vai tentar buscar essa vitória aí para permanecer aqui na parte de cima da tabela, né? Já o time do Al Khulud está aqui no meio, né? Em nono lugar, na verdade, né? Em 7 jogos fez 3 vitórias, 4 derrotas, 9 pontos até o momento. Vem de 2 derrotas seguidas contra o Neon em casa e contra o Al Riyad fora de casa, né? Então, nesse confronto aqui, eu vejo favoritismo do Al Qadsiya, que tem uma equipe melhor, na minha opinião, tá? Confronto direto aqui, o Al Qadsiya venceu os últimos 5 jogos, tá? O mais recente aí foi no meio do ano, desse ano de 2025, né? Onde goleou por 4-1 jogando em casa, né? Então acredito que não vai ser diferente, vai ser mais uma vitória aí do Al Qadsiya. E a primeira opção que eu deixo para vocês é a dica casa vence, né? Al Qadsiya para vencer e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Al Qadsiya. Agora o próximo jogo aqui, a gente vai ter uma lista aqui de 5 jogos da Liga Europa, tá? O primeiro aqui, a gente vai ter o Estrela Vermelha jogando em casa contra o Lille. Esse jogo 2h45 da tarde, válido pela quarta rodada aí dessa Liga Europa, fase da Liga. E a gente vai ver aqui, galera, na classificação, né? A classificação até o momento é o seguinte, o Lille, 11º colocado aqui com 2 vitórias e 1 derrota, somando 6 pontos. E o time da casa, o Estrela Vermelha, não venceu ainda, né? 1 empate, 2 derrotas, apenas 1 ponto aí em 30º lugar. Nos últimos jogos aqui, a gente vai ver que essa equipe da Sérvia, né, conquistou apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, então não vai viver um momento legal. E do outro lado a gente tem o Lille que vai oscilando, né? 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Confronto direto não tem nenhum jogo pra gente ver. E a gente vai dar uma olhada aqui nas odds, né? Tá pagando aí 2,30 pro Lille vencer e uma odd 3 pro Estrela Vermelha vencer. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de meio gol no primeiro tempo e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui da Liga Europa, a gente vai ter aqui o Nice da França jogando em casa contra o time do Freiburg da Alemanha. 2h45 da tarde esse jogo. Na classificação geral aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver o Freiburg com 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota até o momento, né? Não perdeu, em sexto lugar aí com 7 pontos. E do outro lado a gente tem um time da casa, o Nice, que ainda não venceu ninguém, né? 3 jogos e 3 derrotas, campanha aí horrível do Nice, né? Que perdeu na estreia para o time da Roma, aí perdeu para o Fenerbahçe e no último jogo perdeu para o Celta de Vigo, né? Então, querendo ou não, a gente tem favoritismo do time alemão para vencer esse jogo, mas promete ter um equilíbrio aí, especialmente o Nice jogando em casa, né? Os últimos 5 jogos do Nice, 3 vitórias e 2 derrotas, né? Essas 3 vitórias pelo campeonato francês. E o time do Freiburg, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto não aparece nenhum jogo. E se a gente for dar uma olhada aqui nas odds, a gente vai ver aí 2,60, 2,70 para o Freiburg vencer e 2,60, 2,67 para o Nice vencer. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando, galera, é a dica fora ou empate, tá? Acredito que esse jogo é favorável para o Freiburg vencer ou empatar. E a segunda opção a gente pode estar pegando mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Freiburg. Agora o próximo jogo aqui da Liga Europa, galera, a gente vai ter o Real Betis jogando em casa
contra o time aqui do Lyon, né? Uma equipe da Espanha contra uma equipe da França, 5 horas da tarde esse jogo. Na classificação geral a gente vai ver aí o time do Lyon 100% até o momento, 3 jogos e 3 vitórias, né? 9 pontos em terceiro lugar. E o Real Betis, por sua vez, em 16º lugar com 5 pontos, né? Uma vitória, 2 empates e nenhuma derrota, ainda não perdeu, né? Então, duas equipes aí que estão invictas, né? Até o momento. Os últimos 5 jogos aqui do Betis, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Lyon, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto, teve jogo na Liga Europa de 2013, teve um empate e uma vitória do Lyon, né? Mas acredito que pelo atual momento a gente vai ter um jogo aberto aqui, tá, galera? Primeira opção que a gente pode estar pegando aqui é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 pro Real Betis. Agora, o nosso próximo jogo aqui da Liga Europa, a gente vai ter aqui o time do Rangers jogando em casa contra o time da Roma. 5 horas da tarde, jogo aí que na minha opinião promete ser equilibrado, né? Porque o Rangers não vai viver num bom momento. Aqui na Liga Europa, por exemplo, as duas equipes não estão tão bem, né? A Roma aqui com uma vitória e 2 derrotas, 3 pontos em 23º lugar. E o Rangers, último colocado aí com 3 jogos e 3 derrotas, né? Inclusive na Liga Europa e também no campeonato aí da Escócia, a equipe não vive um momento legal, é uma equipe que vem oscilando bastante, né? Tanto é que são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. E do outro lado a gente tem a Roma aí, 2 vitórias e 3 derrotas, a equipe também que oscila bastante aí nesses últimos jogos no campeonato italiano, por exemplo, tem oscilado, né? Conseguiu 2 vitórias e 2 derrotas nas últimas 4 rodadas aí no campeonato italiano. Confronto direto não tem nenhum jogo pra gente fazer uma base, tá? Ou pelo menos por curiosidade. E aqui as odds tá o seguinte, galera, 4,90 pro Rangers vencer e 1,72 pra Roma vencer. Na minha opinião, eu não vejo muito valor nessa vitória da Roma não, tá? Jogando fora de casa, vai enfrentar o Rangers lá na casa deles, a torcida aí promete lotar, então acredito que a melhor opção que tem aqui é o mercado de gols, né? Então a primeira opção aqui é mais de meio gol no primeiro tempo e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. E agora, nosso último jogo aqui da Liga Europa, galera, dessa nossa lista aqui, né? A gente vai ter o Stuttgart da Alemanha jogando em casa contra o Feyenoord. 5 horas da tarde esse jogo, e a gente vai ter aí, né, o Stuttgart jogando em casa, a equipe alemã contra uma equipe da Holanda, e na classificação geral aqui da Liga Europa, a gente vai ver aí as duas equipes lá embaixo, né, o Stuttgart, 1 vitória e 2 derrotas, a mesma coisa aí pro Feyenoord, né, a única diferença é saldo de gol aí, -2 pro Stuttgart e -1 pro Feyenoord, né, mas são duas equipes que não estão fazendo um bom início aí de Liga Europa, né, e a gente sabe que assim, para se classificar não tem muito que inventar, cara. 24 equipes se classificam para a próxima fase, né? Então é uma vitória para cada um desses aí para poder subir aí e ainda ter esperança de classificação, né? Os últimos 5 jogos do Stuttgart, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Feyenoord, 4 vitórias e 1 derrota. Confronto direto teve jogos na Liga Europa, né? Todos os 5 aqui que apareceram pela Liga Europa. E o Feyenoord venceu 2 vezes, Stuttgart venceu 2 e teve um empate, né? E a maioria desses jogos aí, né, pelo menos os últimos 5, sempre batendo mais de 2 gols e meio. Então é uma opção interessante aqui para esse confronto, né? Primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 para o Stuttgart. Agora vamos aqui para a Conference League, né? A gente vai ter aqui o Crystal Palace jogando em casa contra o time do Alkmaar, né? Uma equipe da Inglaterra contra uma equipe da Holanda. 5 horas da tarde, a gente vai ver na classificação até o momento aí dessa Conference League. A gente vai ver que rolou apenas 2 jogos, né? O Crystal Palace venceu 1 e perdeu 1, mesma coisa para o Alkmaar, então as duas equipes aí com 3 pontos. No último jogo aí, o Crystal Palace foi surpreendido pelo AEK Larnaca, perdeu em casa por 1-0. E o Alkmaar conseguiu sua primeira vitória em casa contra o Slovan Bratislava por 1-0 na última rodada, né? Então uma equipe que perdeu e uma equipe que ganhou, né? Nos últimos 5 jogos aí do Crystal Palace, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Inclusive o time do Crystal Palace vem de 2 vitórias seguidas, inclusive contra o Liverpool fora de casa, né? E na última rodada da Premier League venceu por 2-0 o Brentford, né? Então vem de 2 vitórias seguidas. Já o time do Alkmaar vem de 5 vitórias seguidas, né? Tá numa sequência muito boa aí, essa equipe holandesa. Confronto direto não tem nenhum confronto aí pra gente ver, né? Pelo menos de curiosidade. Mas aqui, galera, esse jogo tá muito favorável para gols, na minha opinião, tá? Primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de meio gol no primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Crystal Palace.
E agora, nosso último jogo aqui da Conference League, né, dessa nossa lista da rodada de quinta-feira, a gente vai ter aqui o Häcken, né, a equipe da Suécia, contra o Strasbourg, da França. 5 horas da tarde esse jogo. Na classificação, a gente vai dar uma olhada aqui nessas duas primeiras rodadas. O Strasbourg, uma vitória e um empate, 4 pontos, né? É uma equipe chata, né, uma equipezinha bem montada. 2-1 na estreia contra o Bratislava lá na casa deles. E na última rodada ficou com um empate de 1-1 contra o Jagiellona. Já o time aqui da casa, né, o Häcken, 2 jogos e 2 empates, né? Empatou na estreia 0-0 contra o Shelbourne e no último jogo empatou contra o Raio Vallecano 2-2. Os últimos 5 jogos de cada equipe a gente vai olhar aqui, a gente vai ver que o Häcken, 4 empates seguidos e uma vitória, né? É uma equipe que adora empatar. Então, assim, esse jogo aqui pode ser favorável para empate, tá? E o time do Strasbourg, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? A equipe tem oscilado um pouco aí nesses últimos jogos aí, tanto no campeonato francês, como também nesses jogos iniciais da Conference League, né? Confronto direto não tem nenhum jogo. E a gente vai ver as odds aqui, galera, que é importante, né? Tá pagando 3,10 pro Häcken vencer e 2,15 pro Strasbourg vencer. Na minha opinião, não é jogo interessante pra gente escolher um vencedor, tá? Aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica, mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vamos arriscar um empate de 2-2, né? Já que o Häcken gosta de empatar, né? Vamos pegar um 2-2 aqui nesse confronto. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Brasileirão Série A, a gente vai ter 2 jogos que eu separei aqui para vocês. A gente vai iniciar aqui com o primeiro, que é o Fluminense contra o Mirassol, né? 7h30 da noite esse jogo, válido pela rodada 32. Jogo, assim, jogo importante para as duas equipes, né? A gente vai ver na classificação o Fluminense, 7º lugar, 47 pontos. Se vencer, vai a 50, né? Então, momentaneamente ele entra aqui no G6, porque o Botafogo está jogando nesse exato momento, está empatando, né? Então está indo a 49. O Fluminense vencendo vai a 50 pontos, né? Obviamente que esse jogo aqui ainda tem o segundo tempo todo pela frente. E o Mirassol quer se manter aí no G4, né? Lembrando que esse G4 vai virar G5, né? Então o Mirassol aí tá bem próximo aí de garantir uma vaga na Libertadores da próxima temporada e direto para a fase de grupo, tá? Então, assim, é uma equipe que tá com 56 pontos, se vencer vai a 59, né? E vai ficar aí com 90% de chance aí de classificação para Libertadores na fase de grupo, tá? Se for pegar aí para se classificar até mesmo na pré-Libertadores, já está 100% garantido cá entre nós, né? Então, é uma equipe que vai fazendo aí uma ótima campanha e promete dar cansaço aí pro Fluminense. Fluminense que nos últimos 5 jogos conquistou 3 vitórias e 2 derrotas, e o time do Mirassol, 4 vitórias e um empate, né? Que sequência boa do Mirassol, né? Primeiro turno, o Mirassol venceu por 2-1, né? Que foi o único confronto que teve, né? E o Mirassol venceu por 2-1 em casa, aí o time do Fluminense no primeiro turno. Agora, nesse jogo aqui, a gente pode estar pegando, galera, a dica mais de 1,5 gols na partida, como primeira opção, tá? Acredito que é jogo bom aí para 2 gols ou mais. E a segunda opção, a gente pode arriscar aqui fora mais de meio gol, né? Para o Mirassol marcar um gol independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 Mirassol, tá? O Mirassol vai surpreender e vai vencer o Fluminense, ou talvez um empate. E agora, nosso último jogo da lista, a gente tem o clássico da rodada aí do Brasileirão, né? Clássico paulista aqui, a gente vai ter o líder do campeonato Palmeiras jogando em casa contra o Santos. 9h30 da noite esse jogo, e a gente vai ver na classificação aí, né? O Palmeiras líder do campeonato com 65 pontos, né? 1 ponto de vantagem para o Flamengo. E o time do Santos beirando a zona do rebaixamento, né? O primeiro fora da zona do rebaixamento aí, com 33 pontos. E se por acaso o Vitória vencer esse jogo aí contra o time do Internacional que está rolando agora, né? O Santos entra para a zona do rebaixamento, né? Então, situação bem complicada aí para o Santos, que vai brigar para não ser rebaixado aí até o final desse campeonato, né? Lembrando que tem 2 jogos a menos aí do que as outras equipes, né? Ou no máximo 1 jogo a menos do que as demais equipes. Mas precisa vencer, né, galera? E contra o Palmeiras aí vai ser complicado. Os últimos 5 jogos do Palmeiras, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Santos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Confronto direto aí, o Palmeiras venceu 3 vezes e o Santos venceu 2, né? Tanto é que no último jogo aí, que foi pelo primeiro turno, o Palmeiras venceu lá na Vila Belmiro por 2-1. Então aqui, galera, pela lógica, né? A gente vai pegar a vitória do Palmeiras, né? Palmeiras, para vencer esse jogo aí, na minha opinião, é a dica mais, assim, sensata, né? E a segunda opção a gente pode arriscar aqui casa mais de 1,5 gols. No caso, Palmeiras para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Eu acredito que o Palmeiras vai vencer esse jogo tranquilo, tá? 3-0 ou talvez um 3-1. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí os bilhetes da rodada, né? E o nosso bilhete da rodada ficou desse jeito, ó.
Então, galera, nosso bilhete da rodada de quinta-feira, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? Primeiro jogo aqui, Nice contra o Freiburg, né, pela Liga Europa, a gente colocou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Stuttgart contra o Feyenoord, também pela Liga Europa, a gente pegou aqui mais de um gol e meio na partida também. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, Palmeiras e Santos, a gente colocou vitória do Palmeiras. No final a gente teve uma odd de 2,34, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 234,94. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora o nosso bilhete de alavancagem, galera, dessa rodada de quinta-feira, ele ficou desse jeito, ó. A gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Liga Europa, Real Betis contra o Lyon, mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Conference League, Crystal Palace e Alkmaar. A gente colocou o Crystal Palace para marcar um gol, independente do resultado final. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, Fluminense e Mirassol, a gente colocou aqui mais de 6 escanteios, né? No caso, tem que bater 7 escanteios ou mais nesse jogo. No final a gente teve uma odd de 1,50, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 150,18. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 90% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu deixei para vocês. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta que é muito importante e quem puder ajudar, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, tá show? Um forte abraço, um ótimo lucro nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!